Recording is on. Obrigado, Fabiane. Fabiane, assim que você puder mandar o link de presença, por favor. Pessoal, o link de presença tá no. Muito obrigado, Fabiane. O link de presença tá aí no chat, tá? Quem não conseguir, aquele mesmo esquema de sempre, beleza? E mesmas coisas, tá? Se meu áudio não pegar, ou o vídeo não pegar, você me dá uma avisada, beleza? Hoje a aula é bem tranquila, tá? É uma aula sobre boas práticas, tá? Hoje. Então, assim, tem muita coisa que vocês já sabem. Principalmente o pessoal que é da área de tecnologia de informação tem muita coisa que já sabe mesmo, então meio que é chover no molhado, né? Mas para aqueles que não têm conhecimento, têm pouco conhecimento, espero ajudar com essa aula, tá? Quando eu estava organizando o curso, essa foi uma das aulas que eu coloquei como importante desde o primeiro curso que teve, porque não adianta nada, como eu disse algumas vezes, não adianta nada eu explicar para vocês toda teoria, toda a parte principal como é que fala da lei, ensinar para vocês toda a questão da proteção de dados, se eu não explicar para vocês como vocês fazem para impedir que erros que possam causar algum prejuízo ocorram, entendeu? Então não adianta nada eu falar para vocês sobre proteção de dados, explicar os princípios, falar entre outras coisas, agente de tratamento, por aí vai, e eu não falar nada de cibersegurança, e eu não falar nada de boas práticas relacionadas à cibersegurança. Não adianta nada. Então, assim, essa aula é de extrema importância, tá? Essa aula pro dia a dia, tá bom? Essa aula pro dia a dia. Vamos lá, então. Principalmente o pessoal que leva dispositivo para casa, tem aqueles, às vezes, notebook que trabalha para a prefeitura que trabalha, ou às vezes o celular da prefeitura, ou qualquer outro tipo de coisa. Então ele fica atento a isso, beleza? Então, aula de hoje é sobre boas práticas. Deixa eu diminuir um pouco a minha animação aqui. Tá, vamos lá. Então tá bom. Afinal de contas, ninguém quer ser responsabilizado por vazamento de dados, invasões de sistema, dano ao patrimônio público, prejuízos financeiros ou qualquer outra espécie de dano, tá? Quando nós falamos dessas questões e que são cuidados simples para você evitar que esse tipo de coisa aconteça, é para você evitar de você estar no meio dessa situação, né? Então imagina você descobrir de repente que algum vazamento de dados que aconteceu na prefeitura foi por conta de um equívoco seu, ou que você abriu um e-mail que não deveria abrir, ou que você clicou um link que não deveria clicar, ou que você deixou um post-it com e-mail e senha do Edoc, do SEI ou de qualquer outro do seu próprio domínio que tinha informações que poderiam ser passadas, ou qualquer outra coisa do tipo, ou que você deixou aberto o seu IP do computador lá e postou no Instagram. Então ninguém quer passar por esse tipo de coisa, tá? Ninguém quer acabar sendo prejudicado por esse tipo de coisa. Então por isso alguns cuidados são interessantes tomados, tá? Do mesmo jeito de vazamento de dados, ninguém quer ser responsável por invasão de sistema, entendeu? Não quer ser responsabilizado por dano ao patrimônio público, não quer acabar correndo risco de acabar, lógico, medidas proporções, mas acabar perdendo o emprego por conta de um equívoco, né? Ninguém quer fazer isso. Então, por isso que é necessário tomar alguns tipos de cuidados, tá? Lembre-se, eu falei isso na aula passada, inclusive, que o ser humano é a maior falha de segurança, tá? E isso é um princípio que, principalmente pessoas golpistas, elas levam muito ao pé da letra, tá? Então, para eles, é mais interessante tentar ludibriar qualquer funcionário ou qualquer pessoa do que tentar invadir um sistema, tá? Porque se forem tentar invadir o sistema na força bruta, for tentar invadir o sistema só pelo sistema mesmo, sem intermediar através de uma pessoa, é muito mais difícil do que se for através de uma pessoa. Porque se a pessoa cometer um erro, que é praticamente o que é bem provável, porque o ser humano, ele, por natureza, ele é falho, é muito mais simples o cara fazer um e-mail, de repente, ou mandar um link, ou qualquer outra coisa do tipo, e com isso ele ter acesso ao sistema, do que ele tentar acessar de outras maneiras, né? Então, se utilizar da máquina humana, do ser humano, para tentar invadir ou tentar conseguir qualquer tipo de coisa, é a maneira muito mais simples e muito mais fácil, tá? De ser feita do que tentar diretamente com o sistema, tá? E quanto que custa isso, tá? Para você se proteger, no caso. Para criar senhas fortes, que é interessante ter, não só na prefeitura, apesar de que a GTEC ultimamente ela só tem aceitado senha com alguns quesitos em si, justamente para tornar a senha forte, mas para frente eu vou explicar para vocês o porquê desses quesitos, tá?
Então, para você criar senhas fortes, principalmente para questões de e-mail seu, ou conta de banco, ou seja lá o que for, é muito mais interessante. Não vai custar nada para você. Primeiro, você não vai precisar contratar ninguém, você não vai precisar pagar sistema nenhum, não vai precisar fazer nada, tá? Só você simplesmente criar essa senha, tá? E você vai levar minutos para você criar ela. Então é simples, tá? Algumas dicas que você pode levar em consideração, por exemplo, em alguns casos você trocar letras por números ou por caracteres. Vamos pegar o meu exemplo? Um exemplo aqui. Vamos supor que minha senha é Adriano, tá? Não é essa senha, logicamente. Mas vamos supor que minha senha é Adriano. Se minha senha for Adriano, para eu tornar ela mais interessante, tornar ela mais forte, em vez de colocar só Adriano, eu posso colocar o A maiúsculo, o D minúsculo, o R minúsculo, o número 1 como se fosse o I, tá? O arroba como se fosse o A, e aí eu posso seguir N, posso colocar o zero, de repente, como se fosse ponto. Você vê que é mais fácil de lembrar do que você inventar um monte de coisa, tá? Então você pode fazer dessa maneira. Outra maneira interessante, quando são alguns lugares onde é permitido senhas maiores, você, ao invés de digitar um nome específico, uma palavra específica para como senha, você utilizar frases, tá? Então, dependendo do sistema, se ele permitir você criar uma senha mais longa, é interessante você utilizar frases, porque é mais difícil para tentar descobrir ou tentar invadir esse sistema através da sua senha, tá? Que mais? Não usar as redes sociais, no caso aqui no trabalho, tá? Não custa nada e é só por 8 horas por dia, tá bom? Então evitar aquela questão de ficar usando Instagram, TikTok, por aí vai durante o trabalho das redes sociais. Assim, eu sei que o WhatsApp muitas vezes acaba sendo utilizado para fim, como é que fala, para fim de trabalho mesmo, mas assim, as outras redes sociais não tem necessidade nenhuma de ficar abrindo durante o trabalho, tá? Então evitar esse tipo de coisa, tá? Porque isso pode trazer problemas para você, tá bom? E principalmente ficar voltando de ficar postando coisa dentro do trabalho, tá? Não, a próxima coisa, não tirar fotos no trabalho, custa nada, são durante 8 horas por dia. Eu garanto para vocês aqui que todo mundo, qualquer pessoa consegue trabalhar, sentar 8 horas e trabalhar e não tirar foto, tá? Eu garanto para você que qualquer pessoa consegue fazer isso. Então dá uma evitada, tá? Se faz isso, se já fez, a partir de agora, fala assim, aquele professor lá que vem me encher o saco e tal, falando isso daí que não podia fazer, a partir de agora eu não vou fazer mais. Então tomar cuidado com essas coisinhas, tá, pessoal? Por quê? Porque no ambiente de trabalho, tá, principalmente que a gente está falando de iniciativa pública, tá, com toda certeza, em cima da sua mesa ou no seu computador, tem informações que o público em geral não pode saber. Tá? Por que não pode saber? Porque ou é uma informação que é sigilosa por conta da atividade que ainda não foi disponibilizada para o público em geral, ou porque é uma informação de um terceiro que não pode ser disponibilizada, ou porque é uma informação referente a acesso que não pode ser disponibilizada, ou por N questões, tá? Então eu tenho certeza que na sua mesa ou no seu computador tem informações assim. Então, evitar ficar tirando esse tipo de foto ali do ambiente de trabalho, até porque se você tirar esse tipo de foto, o cuidado que você vai ter que ter para impedir ou evitar que esse tipo de informações que não possam ser vazadas acabem vazando, é um cuidado muito maior, tá? Então, assim, e pode acontecer que mesmo com esse cuidado você acaba cometendo algum equívoco, tá? Então, por isso, é bom evitar, tá? Outra coisa que isso que é recomendação minha, tá? Protetor de webcam. Protetor de webcam, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo aqui. Qualquer coisa eu mudo a câmera rapidinho e aí depois eu volto só mostrar pra vocês bem rapidinho. Esse protetor de webcam, pessoal, ele é baratinho, tá? Que eu coloquei R$3, que R$3 foi o que eu achei e ele é o... E mesmo assim, o que eu achei, ele é o mais caro, tá? Do que eu achei. Tem versões muito mais baratas dele, tá? Deixa eu abrir para você aqui, que eu vou mostrar que eu mostro pra você. Vou trocar minha câmera aqui, e eu mostro para vocês. Aí, troquei. Opa, peraí que não pegou. Deixa eu tirar o fundo aqui. Ok. Agora pegou. Então aqui, pessoal. Opa, peraí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Ó. Esse aqui é um protetorzinho de câmera, tá? Não sei se vai dar pra ver mais de perto. Aqui tem a webcam, ó. Fechei aqui e eu posso abrir. Tá? Protetorzinho de câmera, tá? Deixa eu voltar para outra webcam aqui. Voltamos. Então, pessoal, esse protetorzinho aí, no caso eu ganhei, tá? Ganhei
Deixa eu voltar aqui pro fundo. Ganhei de um amigo meu, tá? E aí eu tava no. Boa noite, Brito. E aí eu tava no. Tava em uma palestra, se não me engano, que eu acabei ganhando dele. Mas ele é baratinho, tá? Vocês acham barato mesmo. Que R$ 3 é um que eu achei caro. Se vocês quiser combinar com todo mundo, boa noite, todo mundo da sala, tô com o pessoal aqui da sala e tal, tem pacote que você vai pagar R$ 4, R$ 5, tipo 20, entendeu? Dá uma olhada lá, vocês acham fácil, tá? Protetor de webcam, tá bom? Recomendo muito, muito, muito mesmo ter, tá? O próximo, antivírus atualizado. Essa licença aqui, ó, R$ 80 por ano, tá? R$ 80 por ano. Se não me engano, se eu não tiver enganado, é do Kaspersky, tá? Versão standard, tá? R$ 80 por ano, R$ 80 por ano não é nada. Tá? Tem gente que, cara, R$ 80 você gasta num mês com uma saída ali. Você pode ficar, Adriano, eu vou ficar, quer dizer que eu vou ficar uma semana sem sair, uma saída minha, sem uma saída minha, para ter uma proteção durante um ano? Não é mais interessante, de repente? Evitar qualquer tipo de. Tá dando pra ouvir? Sim, beleza, pessoal. Tá bom. É que eu tava numa outra página e ele saiu. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Qualquer coisa vocês mandam aqui pra mim, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos lá. Tá aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, deixa eu ver se está aparecendo aqui, senão. Como eu estava falando aqui para vocês, você não passar informação não custa nada, tá? Então não faz. Já que não custa nada, já que é grátis, não vão fazer. Não vão passar informação para desconhecidos. Beleza? O próximo aqui, os aplicativos autenticador. Tem algumas versões que são pagas, tá? Mas o Google Authenticator e o Microsoft Authenticator são gratuitos, olha lá. Então vai lá e baixa, ao invés de ficar baixando os joguinhos, assim, baixa isso daí e utiliza. Tem inúmeros tutoriais no Google não, no YouTube, inúmeros tutoriais que ensinam a fazer. Então vamos lá. Então o custo total disso daqui, para você se manter mais seguro, é a bagatela de R$ 33. É muito pouco, né? É muito pouco. Mas agora vamos levar em consideração o possível prejuízo que a gente possa ter. E é aqui que vem o problema. Aqui que vem o problema. Por que vem o problema? Que é o possível prejuízo, tá? Não criar senhas fortes, prejuízo imensurável, tá? E o dano ele vai poder durar dias, horas, semanas, anos, meses, tá? Então se você não criar senhas fortes, a possibilidade de alguém invadir
Voltou? Vamos. Deixa eu pegar aqui. Melhor aqui e aqui eu consigo. Isso vai dar certo. Tá pegando o áudio aí? Tá pegando, né? Então beleza, vambora. Vambora. Fazer. Eu falando aí, chato. Tá, vambora? Então, assim, eu me escuto aqui já. Pra avisar, né, pessoal? Então, pessoal, que nem eu tava falando pra vocês. Essas duas situações, o prejuízo que você pode ter em relação a isso, ele é enorme, tá? Então, se eu falei lá anteriormente que isso aqui não custa nada, por que você vai querer ter um prejuízo, tá? Então, melhor não fazer, tá? Protetores de webcam, mensurável também. Por que protetor de webcam? Tem gente que tem costume, principalmente notebook, deixar o notebook aberto, tá? Aí deixa aberto lá desligado às vezes, aí vai, passa, toma banho, passa lá, ou familiares passam, pensa no computador de cabeça, tá? E aí, se seu computador tiver algum tipo de vazão ali, eles vão poder fazer essas imagens e fazer o que eles quiserem com essas imagens depois, tá? Então, imagina a dor de cabeça disso, tá? Protetor de webcam, daí o antivírus, tá? O antivírus para os problemas em geral, tá? E passar informações desconhecidas pode também gerar problemas, como pode gerar problemas também, como página, relacionamento para os problemas. Então, você está vendo que os prejuízos que você pode ter são muito maiores, né? Tá? Então, fica muito caro no final das contas. Isso daí. Aí tem essa frase aqui do Bernardino Ramazzini, tá? Que é o pai da medicina do trabalho, que fala que é melhor prevenir que remediar, tá? Então, você está vendo aqui comigo que a melhor coisa que a gente tem para fazer no mundo, nessas situações, é evitar que os problemas ocorram. E como é que a gente evita que os problemas ocorram? Tomando algumas medidas de segurança necessárias, tá? Então vamos lá, de alguns exemplos práticos. Usuários e senhas, tá? Se o usuário e a senha são como sua identidade no mundo digital, então vamos levar em consideração que o usuário e a senha sejam a minha identidade no mundo digital, tá bom? Ok. Então, eles são a única únicos e não devem ser compartilhados com ninguém. Nunca empreste ou reveste os credenciais de outras pessoas. E é o que eu falo, a questão aqui, de você, de pessoal, compartilhar senha de domínio. Ah, porque o fulano de tal chegou lá, vou compartilhar senha de domínio. Não compartilhe senha de domínio, tá? Fala novamente. Não compartilhe senha de domínio. Não compartilhe senha de domínio. Acho que vai dar para vocês lembrarem, né? Não compartilhe senha de domínio, não compartilhe outro tipo de senha também. Senha de sistemas, EDOC, SEI, TIC, SIAT, qualquer tipo de sistema, não compartilhe senha. O que é interessante ser feito? Ah, Adriano, um funcionário novo, alguma coisa assim. O interessante ser feito nesses momentos é solicitar a GTEC uma senha padrão que você consiga utilizar. Uma senha temporária, só até aquela pessoa poder ter acesso suficiente. Então, dá uma ligada no GTEC e fala assim, olha, tem 2, 3 funcionários novos aqui, eu precisava de uma senha temporária para eles enquanto não sai a senha deles. Uma senha padrão temporária só enquanto não sai a senha deles. Se por um acaso a resposta que vier para vocês for passe o seu domínio, ou passe a sua senha e seu domínio para ele utilizar, se isso acontecer, que eu acho muito difícil acontecer, mas se isso por um acaso acontecer, o que vocês fazem? Faz como é que fala? Entre em contato com a GTEC na parte, não sei se vocês têm ouvidoria própria, acho que tem, e faz uma reclamação referente a isso, tá? Nada de passar senha e domínio próprio seu, tá bom? Nada disso, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você entrega uma cópia da chave da sua casa para alguém que conheceu há poucos minutos? Imagina o cara pega, de repente você chegou em casa e aí você tá atendendo, vai no mercado, alguma coisa assim, e aí o caixa do mercado, na hora que você vai fazer o pagamento, ele fala assim,
Olha, Adriano, seu nome é Adriano, né? Ah, faz o seguinte pra mim, me empresta aí a chave da sua casa. Me empresta a chave da sua casa lá, me passa o endereço, me empresta lá. Parece desse, né? Mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai pegar e vai ceder a chave da casa pro caixa. Uma pessoa que conheceu agora, tá doido? Então, se você não faz isso com coisas assim, ou então o cara chega pra você e fala assim, tem como você emprestar a chave do seu carro só pra eu ir ali e eu já volto? O cara que você conheceu agora, ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Porque é absurdo. Então por que você passar o domínio, a senha, o login, a senha de sistemas tem que ser aceito? Se o prejuízo, se a gente for mensurar os prejuízos, eles são iguais. E se não for piores, tá? Outro exemplo. Áudio tá falhando? Peraí. Mas tá falhando, tá cortando? Deixa eu desligar o cacofonia. Então, peraí. Deixa eu desligar o ventilador aqui, só um pouquinho. Vê se melhora, se não melhorar, dê uma avisada pra mim. Vou falar um pouquinho mais longe aqui. Tá? Então, outra coisa. Então, você entrega o controle do portão da sua casa para um funcionário novo? Melhorou, né? Melhorou, beleza. Então, assim, você não faz esse tipo de coisa, tá? Você não faz esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, presta atenção, tá? Outra coisa, você informa a senha do seu celular para qualquer pessoa, o cara vai pegar, vou fazer uma ligação, aí você passa a senha do celular pro cara. Não, digita aí senha tal. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Próximo. Então, por que você passa o login de sua senha para qualquer pessoa? O cara chegou ontem na sala, por que você passa o login e senha pra ele? Ah, porque ele não tem, precisa trabalhar. Então por que você passou, por que você não pede uma senha temporária, tá? Tipo, anotar em um post-it ou bloco de notas seria a mesma coisa de deixar, olha, presta atenção nisso aqui, tá? Que eu vou falar. Anotar em um post-it ou bloco de notas seria a mesma coisa de deixar a cópia da sua chave da casa em cima da mesa de trabalho, tá? Com seu endereço gravado nela, tá? Então aqui eu tô falando que se você passar sua senha, seria a mesma coisa de, por exemplo, você tá trabalhando num atendimento ao público ou tá num bar, você deixa a chave da sua casa em cima lá, ir pro banheiro, alguma coisa assim, e largar lá, com endereço e tudo mais. É a mesma coisa, tá? Tem até que pau aqui, você tá quase na hora de ter uma surtada. Como é que eu vou prevenir isso daí, tá? Primeiro, não salva senhas em locais sem segurança visíveis para qualquer pessoa, tá? Não vai salvar no post-it, cara. Não vai salvar num bloco de notas do computador que qualquer pessoa consegue ver. Por favor, não, tá? Tem muito setor, tem muito setor aí que eu sei, que a pessoa vai lá e deixa a senha como é que fala? Escreve num papelzinho a senha, digita no papelzinho lá e cola no computador, pelo amor de Deus. Teve um tempo atrás que aconteceu uma vez chegar uma mesa para mim, uma mesa nova que não era minha, que era de outra secretaria, e a mesa chegou com login e senha presa na mesa. Não vai fazer isso, tá? Crie senhas fortes, é, crie senhas fortes, utiliza caracteres como, ó, é, dos caracteres hashtag, arroba, underline, letras em maiúsculo e minúsculo, então aqui é ABC, ABC mais minúsculo, números, não compartilhe a senha, então eu vou repetir, não compartilhe a senha, não compartilhe a senha, tá? Use senhas diferentes para o trabalho, lazer, redes sociais, assuntos particulares. Façam isso. Não use uma senha padrão para tudo. Por quê? Porque se o caboclo descobrir a sua senha, uma senha de uma coisa, o que ele faz? Ele tem acesso a tudo. Então não usa a mesma senha para tudo. Use uma senha diferente para cada coisa, tá? Ou use código de senha. Aqui dá para vocês o que eu tinha falado com vocês anteriormente, tá? Presta atenção aqui. Se eu uso só, quanto tempo demora para escrita desatualizado, tá?
Quanto tempo demora para a pessoa conseguir invadir, ou seja, ela conseguir descobrir sua senha? Quanto tempo demora? Então vamos lá? Primeiro, tá? Se for 4 caracteres, tá? Se for 4 caracteres e for apenas números, tá? É instantâneo. Então você vê que se for apenas números, até 10 caracteres é instantâneo. Depois de 10 caracteres, ó, você vai ter 11 caracteres, 2 segundos. Então você vai ter um grau maior de dificuldade aqui a partir de 15 caracteres, e você está falando de 6 horas, e aí 18 caracteres você está falando de 9 meses. Então você está vendo que até 10 caracteres, que já é uma senha relativamente grande, é instantâneo. É instantâneo, tá? E só números. Agora, se for letras, tá? Até 7 caracteres é instantâneo, e aí depois disso tem um certo grau de dificuldade. Então aqui em seguida vai, ó, letras e números e por aí vai. Então a maneira mais correta, que são letras, números e símbolos, você vê que só vai ter aqui uma possibilidade de ser instantâneo quando você está falando de 4 a 5 caracteres. Acima disso, o grau de dificuldade é maior. O grau de dificuldade é maior. Tá vendo? Então, se eu tenho isso aqui, por que eu vou criar uma senha simples? Tá? Próximo. Acesso à rede, tá? O acesso à rede intranet, as diversas redes que nós temos aí, tá? Ele é nada mais que uma porta, tá? Então, seria como se você tivesse a chave de uma porta de um ambiente, tá bom? Pensem dessa maneira. Pense dessa maneira. Eu tenho a chave da porta de um ambiente. O ambiente que as coisas que tem lá, só eu tenho acesso, tá? Pensem nisso, tá? Como se fosse a chave de um. Vamos supor que você tem um quarto na sua casa e o quarto é trancado. E você tem a chave. É o acesso, tá? A chave é o acesso, tá? Então, o acesso à internet deixa eu vou pegar aqui. É como abrir uma porta para um digital e ele é concedido com base nas suas possibilidades de trabalho, tá? Então, a partir do momento que você faz, ele é concedido para você, tá? Então, você tem que utilizar ele com cuidado, tá? Com responsabilidade, tá bom? E não compartilhar a senha, tá? Então, profissão de trabalho é o quê? Utiliza a internet apenas para assuntos de trabalho ou relacionados a ele, tá? Só para isso, única e exclusivamente para isso, tá bom? Tudo que você acessa lá fica registrado no seu domínio, tá? Por isso que eu tô falando para evitar de ficar compartilhando sem login de domínio, tá? Evite sites suspeitos que não possuem segurança. Então, cara, hoje em dia, por mais que hoje em dia o pessoal não usa mais, mas antes ficava a questão de, vou ver filme aqui, e aí entrava no site de filme lá, e o site de filme já sabe, que eu falei ao passado que os riscos que pode trazer isso daí. Então vamos tomar cuidado, tá? Vamos tomar cuidado com o que vai entrar lá, tá? Outra coisa, não faça pagamentos, tá? No computador do trabalho. Faz em casa, no celular de casa, qualquer outra coisa disso. Não faça em rede de trabalho, tá bom? Não abra links suspeitos, tá? E eu, por favor, principalmente link recebido no WhatsApp, link recebido no e-mail, para mais não vai abrir qualquer link aí não, tá? Não faça instalação de nenhum programa sem a devida autorização da GTEC, tá? Vai instalar um programa novo, vai instalar outro programa lá que eu achei interessante, e entre em contato com a GTEC e fala, posso fazer a instalação? Geralmente, nossos computadores não permitem, tá? A instalação de qualquer tipo de sistema, tá? Então, assim, se for fazer instalação, pede autorização para eles, tá? Eles vão ver a viabilidade, vão ver se é possível, vão ver se é seguro, vão ver todas essas questões para você, tá bom? Caso o seu computador tenha algum funcionamento estranho, acione a Gtech. Eu tô parado aqui, o mouse começou a mexer sozinho, começou a abrir e fechar a aba do nada, deu umas loucuras aí, liga pra Gtech, fala, ó, o que tá acontecendo, o que que eu posso fazer? Tá acontecendo isso agora aqui, o que que eu posso fazer? E eles vão te instruir para isso, tá? Então, quais são o que são sites suspeitos, tá? São sites que podem apresentar isso com segurança online, tá? Eles podem ser falsos, fraudulentos ou mal intencionados, tá bom? Então, às vezes, o site ele até é real, que nem esses sites que eu tô usando como exemplo, que são sites de filmes que estão no cinema. Esse site até é real, só que os anúncios que tem ali são mal intencionados. Então, por conta disso, ele acaba sendo um site suspeito, tá bom? Então, como é que eu vou identificar esse tipo de site? Primeiro, verifique se o site possui certificado SSL. Hoje em dia, tem algumas pessoas que conseguem burlar certificado, mas dá uma verificada. Já se tiver,
já é um grande passo, tá? Isso tem SSL, tá? É indicado pela HTTPS, tá? Então, você vê que a HTTPS tem SSL, tá? E um cadeado verde, tá bom? Muitos sites não tem, tá? Mas não quer dizer que não tenha também, que é um site suspeito. Então, vamos olhar parte por parte, tá? Segundo, observe a qualidade do conteúdo do site. Sites suspeitos podem ter erros de gramática, ortografia, duvidosas, informações mal organizadas, tá? Você vê que tá muito desconfigurado, muito fora, o texto tá muito sem sentido ali, evita, tá? Conferir se o site fornece informações de contato legítimo. Desce lá embaixo no site, e vê no site se ele tem informações de contato. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pra vocês aqui. E aí você vê que tem informações de contato, tá? Vou deixar aqui que tá muito, senão vai dar problema. Então, assim, se lá no final geralmente tem contato, alguma coisa assim e tal, verifique isso daí, tá? Verifique o CNPJ também, tá? Se tiver CNPJ ali, principalmente quando você for fazer compra, se o CNPJ tiver sido criado há pouco tempo, se for de CNPJ que não é de comércio, ou outra coisa de tipo aí, bom ficar com o pé atrás, tá? Utilize ferramentas específicas que verificam a veracidade de site. Tem inúmeros sites que fazem isso, tá? Se você procurar verificador de site, alguma coisa assim, você vai encontrar. Tem inúmeros sites que fazem isso, tá bom? E aqui, pessoal, se quiser anotar esse número aqui, se não quiser, eu vou disponibilizar os slides depois, tá? Esse número aqui, salvem nos seus contatos esse número aí. Esse número é de uma empresa chamada PhishingX, tá? Inclusive tá escrito errado aqui. PhishingX. E o PhishingX ele faz um trabalho muito legal, que o trabalho do PhishingX é o seguinte, ele pega, ele manda no WhatsApp, você manda o link no WhatsApp e ele te manda se esse site é confiável ou não. Então anota aí, se não quiser anotar aí, depois anota. Que ele é muito bom mesmo pra isso, tá? Ele é bem assertivo, tá? Ele mostra quanto tempo o site existe, entre outras coisas. É bem legalzinho mesmo, tá? Bem legal. Redes sociais, tá? Aqui eu vou pular, porque eu vou entrar ali mais pra frente, tá? Eu vou pegar aqui é simplesinho. Então, como eu falei, não utilize as redes sociais durante o trabalho, evita tirar fotos no ambiente de trabalho, evite fotos em tempo real, stories, reels, vai fazer reels dentro da prefeitura. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Evite esse tipo de coisa, tá? E vem a parte C para evitar encaminhar ou armazenar fotos de cunho pessoal. Minutos aqui. Pessoal, por favor, isso dá um problema gigantesco. Então vamos evitar, tá? Vamos evitar esse tipo de conteúdo. Se tem esse tipo de conteúdo bem guardado, isso aqui, se recebe esse tipo de conteúdo, se não for armazenar de maneira correta, elimina. Evita isso, pelo amor de Deus, tá? Principalmente se for com material ainda, com material do trabalho, ainda, pior ainda. Então toma muito cuidado com isso, tá? Use redes sociais não encorajado no ambiente de trabalho, tá? É bom evitar. E aqui alguns exemplos, tá? Empregado apresenta atestado médico, mas publica foto comendo lagosta e bebidas em hotel e acaba demitido por justa causa. Olha lá. Pra quê? Tá? A gente devia ter mentido. Mentiu e ainda fez isso. Servidor posta foto armado com fuzil e ameaça petista e acaba demitido. Olha lá. Às vezes. Ai, mas era só uma brincadeira. A brincadeira com o seu trabalho. Olha o problema. Já aconteceu uma situação específica de uma pessoa que. Assim, não era amigo, assim, era conhecido. De ela pegar, apresentar uma pessoa apresentou um atestado médico e aí depois a pessoa pegou e publicou uma foto na academia. Pô, meu amigo, você já tá fazendo a cagada de pegar e fazer um negócio falsificado. Aí você pega e faz isso ainda, e ainda posta. Toma cuidado, né? Não, eu quero deixar claro aqui que não estou encorajando ninguém a falsificar atestado, tá? Deixar claro isso aí. E uma recomendação de filme pra vocês aqui, tá? Documentário na Netflix, se chama O Homem Mais Odiado da Internet, tá? Esse documentário é muito bom. Ele fala sobre pornografia de vingança. Hoje em dia ele tem pena no Brasil, tá? De 1 a 5 anos, tá? E aqui ele ocorre quando compartilha publicamente na internet fotos e vídeos íntimos de outra pessoa sem o consentimento dela.
Essa prática tem como objetivo causar dano à vítima emocional ou social. Esse filme, ele fala o quê? Ele fala lá nos Estados Unidos, se o fato real aconteceu mesmo, tá? Ele fala, inclusive por conta disso, os Estados Unidos teve que criar uma lei sobre isso, até porque na época não existia, inclusive, o dono desse site ficou muito tempo impune, porque realmente não existia nenhuma lei sobre essa questão, porque até então eles consideravam que se existia esse tipo de conteúdo, a pessoa fez esse tipo de conteúdo, independentemente dela ter mandado para alguém que ela tinha afeição ou qualquer tipo de pessoa ali que ela quis mandar esse conteúdo, e essa pessoa, por ela ter mandado esse conteúdo, essa pessoa poderia fazer o que quisesse com esse conteúdo, tá? Então seria uma mesma coisa que alguém te mandou um tipo de conteúdo assim, sabe, mais íntimo, tá? Um tipo de foto mais íntima, e aí a partir do momento que você recebeu essa foto, você tem direito de fazer o que você quiser com essa foto. Eles entendiam dessa maneira, tá? Com vídeos. Então, esse cara, ele criou na época um site de conteúdo adulto, onde ele saía, o pessoal mandava esse tipo de conteúdo para ele e ele saía publicando. Então, você pensa no dor de cabeça, no problema que isso deu. Você pensa no problema que isso deu. Esse documentário é muito interessante, recomendo muito assistir esse documentário, principalmente porque ele dá uma visão para quem nunca passou por isso, ou nunca teve contato com alguém que passou por isso. Ele dá uma visão muito boa para vocês de como é a realidade das coisas, tá? Ah, dá para resolver judicialmente? Dá. Mas se vaza um conteúdo seu íntimo, o problema que você vai ter, o desgaste que você vai ter e todas as questões emocionais que você vai ter relacionado a isso. Voltei, pessoal. Então, os problemas que você vai ter relacionado a isso, cara, é algo assim imensurável. Algo imensurável. Quer pegar um exemplo? Lembra do exemplo da Daniela Scarelli? Que ela pegou e o vídeo dela vazou? O vídeo dela vazou e por outros sites. Anos após as decisões judiciais determinando a exclusão de conteúdo, ainda tinha conteúdo dela na internet. Ainda tinha conteúdo dela na internet. E o advogado dela, na época, falou que a previsão era de mais, se não me engano, acho que 4 ou 5 anos para eliminar todo tipo de conteúdo, e mesmo assim corria o risco de alguém ter aquele conteúdo. Então, pensa nisso. Pessoal, uma vez que entrou na rede, acabou. Você não consegue ter controle, não sabe onde foi, não sabe com quem tá. Não dá. Uma vez que tá na rede, acabou. Tá? E-mail. Tá? Na prefeitura nós temos alguns sisteminhas, tá? Não sei se vocês conhecem. Spark e o e-mail da prefeitura, tá? O e-mail da prefeitura que é e-mail institucional, tá? Não sei se você provavelmente o mais utilizado em e-mail institucional, tá? O Spark é que o seguinte, pessoal, essa é uma recomendação que eu queria fazer para vocês. Todos os computadores da prefeitura, eles têm o Spark instalado, tá? E tem o Spark instalado. Como é que você entra no Spark, tá? Vocês vão ter que ligar na GTEC, pedir o domínio lá abrir um chamado, provavelmente, para pedir o domínio do Spark, que ele tem um domínio específico lá, tá? E a sua senha e seu login e a senha e login do domínio, tá? Do seu domínio, tá? Essa senha e login do Spark, tá bom? Então, assim, o Spark, ele é um chat da prefeitura. Por que eu recomendo a utilização do Spark? Fala, Adriano, porque às vezes eu mando pelo WhatsApp. Justamente para isso, tá? Para vocês não ficarem com nenhum tipo de conteúdo relacionado ao trabalho, que às vezes precisa ser encaminhado de maneira mais ágil, tá? No WhatsApp. Para ficar nada no WhatsApp, tá? Evitar deixar essas coisas no WhatsApp. Para evitar correr qualquer tipo de risco, tá? Porque se vaza alguma coisa no seu WhatsApp, o problema é com você. Se vaza alguma coisa no Spark, aí o problema não é com você, porque você está um chat criado pela prefeitura para isso. Então utilize esse sistema, tá bom? Segundo, use apenas. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Use apenas para enviar e receber mensagens relacionadas aos assuntos de trabalho, tá? Não vai ficar. Pessoal, o Spark tá para isso, mas não vai ficar conversando ali de outras coisas, tá? Usa só para isso. Até porque fica salvo histórico, tem toda uma questão, tá? Lembre-se que ao utilizar essas ferramentas você representa a prefeitura. E é isso que você tem que lembrar, tá? Quando você está trabalhando na prefeitura, movimentando as questões da prefeitura, você está representando a prefeitura. Então, se você cometeu um erro, quem cometeu é a prefeitura. Pensa no problema. Evite utilizar e-mail pessoal, Gmail, Hotmail para assuntos relacionados ao trabalho, tá? Eu vou evitar lá. Por questão de segurança mesmo, tá? E por questão de resguardo, tá? Prevenção. Não abra mensagens ou
conteúdos com links, arquivos, anexo e remetentes conhecidos, tá? Então, tomar cuidado com essa situação. Não participe de correntes de mensagem. Pelo amor de Deus, cara, isso é muito chato. Acho que nem acontece mais, mas não participa. Evite envio de mensagens para pessoas necessárias, tá? Então, mensagens sem sentido ali, dentro do trabalho, vamos evitar isso daí, tá? Antes de enviar de mensagem, pense se o conteúdo para prejudicar a empresa e avalie se o destinatário deve mesmo receber essa mensagem, tá? Então, verifica se é para ele mesmo aquilo lá. Interessante. Flores são uma escolha audaciosa, Santiago. Mas eu Olha, ainda posso te pessoal. vencer. Deixa eu baixar o áudio aqui. Vamos lá. Interessante. Flores são uma escolha audaciosa, Santiago. Mas eu ainda posso te vencer. Me vencer em dar os pêsames, é isso? Vamos lá. Flores é presente e o Capitão Holt odeia presentes. Eu acho que um e-mail atencioso é a melhor opção. Caro capitão, todos nós sentimos muito pela sua perda. Sentimento em grupo é muito fofinho. Por favor, nos avise se pudermos ajudar de alguma forma. Um ato altruísta. Muito respeitoso. É isso aí. Eu sou o rei do respeito, seus otários! Mas você mandou isso do seu e-mail pessoal ou do trabalho? Pessoal, é um assunto pessoal envolvendo um amigo pessoal e seu tio pessoal. Então lembrou de tirar sua assinatura padrão. Ai, não. Oi, capitão. Eu acabei de te mandar um e-mail. Caro capitão, todos nós sentimos muito pela sua perda. Por favor, nos avise se pudermos ajudar. Enviado por Minha Bunda Fedorenta. Fui hackeado. Obrigado pelo e-mail. Eu agradeço. De nada, capitão. Eu estava falando com sua bunda fedorenta. Tá vendo aí, pessoal? Esse aqui é um exemplo do que eu tirei da série Brooklyn Nine-Nine, tá? Gosto muito dessa série, sou até, como é que fala, suspeito de falar dela. Mas é um exemplo aí, cara, tá? Tomar cuidado, às vezes deixa assinatura de brincadeira, às vezes manda alguma brincadeira, alguma coisa assim. Toma cuidado para quem vai mandar, tá? Verifica, observa, tá? Evitar esse tipo de coisinhas, tá bom? Tá? Dispositivos eletrônicos, tá bom? Aí eu vou... Vamos terminar os dispositivos eletrônicos e eu libero vocês para o intervalinho, beleza? Tenha cuidado com computadores, pontos eletrônicos, telefones e qualquer outro dispositivos que sejam de propriedade da prefeitura, tá? Tomar um enorme cuidado com isso, tá? Não é seu. Não é seu. Lembre-se que esses dispositivos estão sob sua guarda, porém não pertence a você. O computador que você está utilizando na prefeitura está sob sua guarda e não é seu. Lembre disso, tá? Você deve cuidar como se fosse seu, apesar de não ser. É como se você fosse alugar um carro ou fosse alugar uma casa. A casa não é sua. Você vai cuidar dela, tá? E apenas isso. De maneira de prevenção, não altere as configurações dos recursos fornecidos sem autorização da equipe de TI, tá? Então, toda vez que for mexer com coisa, peça autorização, não saia fazendo que nem doido, tá? Não instale nenhum programa de terceiro sem autorização da equipe de TI, a mesma coisa, entre em contato com a GTEC, solicita. Se precisar abrir arquivos de um pendrive, utilize o antivírus para verificar se o pendrive contém algum arquivo malicioso, tá? De preferência, adquira um pendrive para utilizar apenas para o trabalho. Então, de preferência, tem um pendrive ali que você utiliza para outras coisas, então não pega. Pega um só para o trabalho, tá? Só para o trabalho. Se não souber o que fazer, tá? Entre em contato com a equipe de TI, tá? No caso aqui é a GTEC. One more step and you're next. Pessoal, não vamos fazer isso aí não. Tá bom? Não vamos fazer isso não, não vamos sair quebrando as coisas não, tá? Então, pessoal, deixa eu dar um intervalinho para vocês, 10 minutinhos, tá? E aí, depois a gente volta depois do intervalo, tá? E aí eu vou falar com os cuidados com a questão da mesa, tá bom? E aí a gente entra em redes sociais e depois disso aí a gente encerra a aula de hoje, tá bom, pessoal? Beleza? 10 minutinhos de intervalo, pessoal. Enquanto isso eu vou tentando arrumar aqui.
Som. Acho que agora eu voltei aqui.
Pessoal, vamos voltar? Vamos voltando. Vamos voltando. Vou pegar aqui. Presente, tá? Vou voltar. Então vamos voltar lá, pessoal. Bora. Ok. Vamos lá? Então tá. Cuidado com o que fica na sua mesa, tá? E aí, aquelas coisas que eu já soltei para vocês antes, tá? Ao se sentar na mesa, garanta que tem algumas possibilidades, tá? Primeiro, documentos confidenciais ou que considere importantes estão protegidos preferencialmente em armários com chaves. Então, se você atende o público e você vai sair, principalmente se você atende ao público, e você vai ao banheiro, ou você vai sair para almoçar, ou você vai deixar o expediente, o que eu recomendo? Se você trabalha no atendimento em si, tipo, pela linha de frente mesmo, eu recomendo que você tenha uma gaveta, tá? Pelo menos uma gaveta com chave. Que a chave fica com você de preferência. Não adianta nada você ter gaveta com chave e a chave ficar na gaveta. Não adianta nada. Então, que tenha uma gaveta com chave, coloque seus documentos lá, os documentos que estiverem em cima da sua mesa lá, tá? E aí, quando eu vou retornar o expediente, você pega e tira os documentos de lá, tá? Por quê? Para resguardo. Tá bom? Para resguardo. Agora, se você trabalha num ambiente onde você não atende o público, tá? Que você não atende o público, aí esse cuidado não precisa ser tão forte assim, tá? Afinal de contas, só vai ter contato ali quem trabalha com você ali. Mas mesmo assim, eu falo, Adriano, mesmo assim eu queria ter um cuidado maior. Mantenha os documentos possível em uma pasta, ou se possível, coloque uma folha em cima, alguma coisa do tipo, para dar uma evitada, tá? Se tiver como é que fala? Se tiver uma gaveta com chave, é uma situação mais interessante. Se tiver um armário onde possa ser guardado, é mais interessante também, tá bom? Então, tomar cuidado com essas questõezinhas, tá? Segundo, seu computador está bloqueado, tá? Aqui, às vezes é complicado, tá? Porque se você atende o público, se você às vezes no seu trabalho, é complicado você, ou nos trabalhos em gerais, é complicado você, toda vez que você vai ao banheiro, você tem que pegar e bloquear o computador. Toda vez que você vai fazer alguma coisa fora da sala, bloquear o computador. Então, para evitar, é, como são saídas rápidas, entendeu? A não ser na hora que você vai ao banheiro, ou vai almoçar, ou a hora que você sai do expediente, que daí é realmente interessante bloquear o computador. Mas, caso você vá apenas sair das rápidas de ir ao banheiro, fazer alguma coisinha ali, conversar com não sei quem, e for deixar a sua mesa no momento, sessão de trabalho no momento, é interessante você fazer o quê? Tem uma opção no teclado que ela é o Windows, tem um símbolozinho do Windows, mais a letra M. O que ela faz? Ela minimiza todas as telas. Tudo que estiver aberto, ela minimiza. Tudo que estiver aberto, ela minimiza. Então você consegue ter um controle maior, tá? Então vai sair, vai ao banheiro, vai tomar uma água, ao invés de deixar a janela aberta com o sistema lá, dá um Windows mais M que você minimiza tudo, fica mais tranquilo para você, tá bom? Que dispositivos móveis como notebooks, pendrives, tablets, smartphones estejam seguros e protegidos e não fiquem expostos à mesa. Pessoal, aqui uma dica de segurança em geral, tá? Mesmo que no ambiente que vocês trabalham não atendam ao público, não deixem o celular na sala. Coloca em cima da mesa exposto. Coloca dentro da bolsa, coloca na gaveta, coloca alguma coisa por cima para o pessoal não perceber que o celular. Alguma coisa faz assim, tá?
não deixa lá. Ah, Adriano, mas só o pessoal do trabalho. Mas se acontecer de alguém entrar, alguma coisa assim, sabe o risco que corre, tá? Se você atende o público, muito menos, tá? Você vai deixar lá na frente, é um convite para pegar e levar esse celular, seu dispositivo. Então, tomar cuidado com isso aí, tá? Cuidado com as impressões feitas. Lembre-se que muitos dos documentos apresentam matrícula de funcionário. Então, assim, cuidado com a impressão que você for fazer. Tá? Lembre-se que tem algumas impressões que aparecem só a matrícula lá de quem fez, tá? Então toma cuidado com o tipo de impressão que você vai fazer, se é permitido fazer esse tipo de impressão, tá? Então toma cuidado com essas situações, tá? Caso perceba que existem documentos confidenciais e que não pertencem a você na impressora, entre em contato com o chefe imediato. Viu que tem um documento na impressora lá, ele não é seu, tem o nome de outra pessoa ali e parece que o documento é um documento, como é que fala? Que seja particular ou que seja confidencial, o que você vai fazer? Primeiramente, se você souber de quem é aquele documento, vai entregar para a pessoa que é aquele documento. Não sei de quem aquele documento está lá, guarda o documento, tá? Na hora que chegar a chefia, ou se tiver a chefia no momento, você pega, apresenta para ela e fala, olha, encontrei na impressora, esse documento possivelmente seja confidencial, estou entregando para a senhora para ver que tipo de iniciativa nós podemos ter em relação a ele, tá? Toma cuidado com isso aí, tá? Em caso de descartes, rasuras, de dados pessoais e código de acesso, tá? Em caso de descarte, rasure os dados pessoais e código de acesso, tá? E isso é para tudo, inclusive correspondência. Tem correspondência, vai descartar ela, rasura o nome, tá? Risca o nome em cima lá para não ficar aparecendo, tá? Isso daí, nota fiscal, coloca CPF na nota, depois amassa e joga no lixo. Cara, toma cuidado com isso. Dá uma riscadinha ali, ou não coloca o CPF, faz alguma coisa dessa maneira, tá? Ou não coloca o nome também, faz uma coisa dessa maneira, tá? Rasura e joga fora, tá? E principal, se o seu amigo pegou e deixou, seu colega de trabalho, deixou aberto, por engano, acabou deixando aberto o WhatsApp, alguma coisa assim, no computador, nada impede que você vá lá e dê um Ctrl M para ele, para não ficar aberto as questões, dá para todo mundo passando de ter acesso. Isso, porque assim, e logicamente, pessoal, levar em consideração bom senso. Não é porque seu amigo às vezes esqueceu o WhatsApp aberto lá, que você vai pegar e mexer no WhatsApp dele, né? Por favor. Nem no e-mail dele. Por favor, cuidado. Cuidado com terceiros, tá? Antes de apresentar a informação solicitada pelo titular de dados, verifique se as informações pessoais são de documento de identidade. Tá? Aconteceu um bom tempo atrás, da prefeitura, isso aí é uma história que minha esposa contou para mim uma vez, que tinha uma pessoa que ele se passava e falava que ele era delegado da polícia. E aí ele ia na prefeitura e solicitava um monte de coisa falando que ele era delegado, tá? Ele explicava e falava que ele era delegado, tá? E na realidade o cara não era delegado coisa nenhuma, não. Ele fingia ser delegado. E muita gente acreditava. Muita gente acreditava que ele era delegado, tá? Então quando vier uma autoridade assim, é interessante pedir um tipo de documento de identificação. Logicamente que tem alguns casos que é complicado você pedir, por exemplo, se vir um juiz lá, é complicado. Você fala, tem uma identificação de que o senhor é juiz. O que é interessante fazer nesses momentos? Pede um documento de identidade, dá uma pesquisada ali, ó, o nome da pessoa. Se for juiz, vai aparecer, tá? Se for delegado, também vai aparecer. Uma pesquisa simples no Google vai aparecer, tá bom? Então, toma cuidado com essas situações, tá? Fulano de tal veio aqui e eu sou do grupo administrativo e fulano de tal veio aqui para ver o salário do Marcos e falando que era o Marcos. Tá bom. A não ser, caso não conheça a pessoa, se eu conhecer, tudo bem. Conheço a pessoa e sei que ele é o Marcos, ok. Não conheço a pessoa, não sei se ele é o Marcos. Você tem um documento de identidade, de identificação? Só para verificar aqui, tá? Não tem problema nenhum nisso daí, tá bom? Então verifique essas questões, tá? Se for solicitada por uma autoridade, que eu acabei de falar para você, delegado, policial, juiz, promotor, solicite credencial ou documento de identificação. Se houver dúvida, solicite ao sítio chefia. Então, assim, a pessoa foi lá, te deu a documentação dela, tá? Você não encontrou nada, o que você faz? Pede um momentinho, vai firmemente falar, fulano de tal, ele tá falando que é juiz, que é promotor, não sei, que é delegado, e já aconteceu comigo ali, né? Então, tá falando que é esse tipo de coisa, é o falso delegado, pois é. E o que faz? Solicita esse tipo de coisa, vai lá, chega no chefia imediato e fala assim, olha,
fulano de tal tá falando que é delegado, tá falando que é juiz, que é promotor, que seja, e pega e conversa com ela, fala, olha, tá aqui, não encontrei nada informando que ele é juiz ou que ele é delegado ou que é promotor, o que eu faço? E aí você, a partir disso, toma as medidas que sua chefia autoriza você fazer, tá bom? Evite caminhar informações por telefone e use e-mail, ofício ou outros meios. Por que isso? Para formalizar. Informações assim, a gente não passou pelo telefone, tá? Formaliza. Formaliza o pedido. Lembre de formalizar o pedido, tá? Ah, mas fulano de tal ligou, eu sei que ele é o chefe, que ele quer informação por telefone. Tudo bem. Conversa com ele, fala, olha, é o secretário que me ligou e quer informação. Fala, secretário, olha, para uma maneira de ficar mais simples, eu conseguir te atender de uma maneira melhor, mais completa, posso te encaminhar por e-mail? Posso te encaminhar por doc? Então, uma maneira mais interessante você formaliza isso daí, tá? Peça ajuda ao TI, aqui no caso o TI é a Agitec, tá? Peça, sempre que verificar a atividade suspeita do seu computador, mouse mexendo sozinho, desligando sozinho, travando, etc., entre em contato com a Agitec, tá? Entre em contato com a Agitec e solicita instruções para o que ser feito em relação a isso, tá? Comportamento suspeito de funcionários do TI, por exemplo. Não precisa abrir seu e-mail para arrumar o Word, então esse é um exemplo, tá? Se o cara for mexer no seu computador e ele fazer uma coisa diversa do que você solicitou que ele faça, você pode perguntar assim para ele, falar, tá, se você vai mexer no Word, por que você está abrindo o e-mail? Qual é a necessidade? Tá? Você pode solicitar assim, e caso ele esteja utilizando a situação de maneira diversa do que você chamou ele para fazer, nada impede de você registrar uma reclamação em relação a ele, tá? Já aconteceu uma situação comigo bem chata uma vez, tá? Eu tá utilizando o Spark, tá? As conversas que eu estava tendo no Spark, e o funcionário que veio para verificar por que a rede não estava funcionando, ele abriu o Spark. Eu falei, por que você abriu? Ah, é que... Então, assim, exclusivamente para aquilo. Se não for utilizar para aquilo, não tem necessidade de abrir, tá? Se verificar comportamento suspeito de pessoas, ligue para a segurança. Se você verificar o cara que tá ali e falou que é da GTEC, por exemplo, você vê que não tá usando uniforme, tá estranho, tá suspeito. Ou então o cara chegou lá falando que ele é de determinada secretaria, só que você nunca viu o cara, tal, tá com dúvida, você pode sim entrar em contato com a segurança, com a guarda ali, e falar assim, olha, tem fulano de tal lá que eu acho que não é quem ele é, e aí eu precisava de uma ajuda ali pra conversar com ele melhor, pra saber o que tá acontecendo. Tá? Nada impede de você fazer isso, tá bom? E a responsabilidade é de todo mundo, tá? Minha, sua, do mirim, do estagiário, de todo mundo, do chefe, tá? Tenha em mente que você é responsável por todas as suas ações, tá? Se houver violação de políticas e normas de segurança cibernéticas da informação e da informação, serão aplicadas penalidades de acordo com o impacto dessas violações para a empresa. No caso, a prefeitura não tem, pelo menos eu desconheço, qualquer normativo relacionado a isso, tá? Política de segurança cibernética ou de informação. Até que onde eu sei não tem nenhum normativo ou instrução relacionada a isso, tá? Se não tem instrução nem normativo relacionado a isso, a gente segue o padrão geral, tá? Aí você segue o padrão geral, tá? As penalidades podem variar de advertência demissão, e até demissão, tá bom? Lembre-se das regras essenciais, segurança e responsabilidade de todos os funcionários, independentemente do cargo. Então, como eu disse, vai ser o chefe, vai ser o funcionário, vai ser o secretário, vai ser o mirim, vai ser o estagiário, por aí vai, tá? Todos devem conhecer e seguir rigorosamente as políticas e normas de segurança da informação. Não existindo ela, vamos para o mínimo razoável, tá? Vamos para o mínimo razoável, tá? O que não é razoável é você sair compartilhando sem por aí, eu sei compartilhando informações. Então vamos para o razoável, até porque compartilhar informações de terceiro tem até uma lei sobre isso. Compartilhar informações sigilosas, por exemplo, da administração pública tem questões relacionadas a isso também. Então a gente vai seguir essa razoabilidade, tá?
Incidentes de segurança devem ser comunicados imediatamente. Então, aconteceu, eu tô lá trabalhando, recebi um e-mail suspeito e eu, por um acidente, eu acabei clicando no link lá, o computador apagou, liga pra GTEC. Fala, olha, aconteceu isso aqui. No momento, porque se acontecer de algum tipo de vazão, algum tipo de malware, algum tipo de ransomware se acabar sendo instalado por conta disso, eles vão conseguir tomar uma medida de segurança de uma maneira mais ágil, tá? De maneira mais rápida. Poder das informações, aqui informações geral, inclusive as suas, tá? E antes de compartilhar com terceiros, avalie se eles realmente precisam ter acesso a esse tipo de informação. E esse realmente é aquele princípio da necessidade novamente aqui, tá? Para que eles estão pedindo informações para realizar o trabalho, tá? Para o trabalho que eles estão querendo realizar, existe necessidade de todo tipo de informação? Ah, existe, então tudo bem. Então, tudo bem. Ah, não existe necessidade de tudo, uma parte resolve, ok. Ah, não existe necessidade de nada. Aí você tem que verificar cada parte e qualquer dúvida passar para o chefe imediato, tá? Dispositivos pessoais, tá? E aqueles de uso comum, de nosso uso. Celular, tablet, notebook, entre outros. Tá bom? Primeiro, o antivírus, tá? O antivírus é só como uma outra analogia que eu fiz aqui, tá? O antivírus é como são como os guardiões digitais para o seu computador, tá? É chamado isso daí, Fabiane? Que eu não entendi. Então, são como guardiões... A chamada, beleza, pessoal. E a resposta da chamada tá ali, ó, no chat. Então, volta. O antivírus é como se fosse um guarda digital, tá? Ele te auxilia ali. E vai dar 100% de segurança? Não, porque não existe 100% de segurança. Mas ele vai dar uma segurança muito maior do que se você não tivesse. Tá? Se eu tenho uma casa, por exemplo, e a minha casa ela não tem portão, minha casa é segura? Não é segura. Agora, se eu tenho uma casa e minha casa tem portão, minha casa tem uma determinada segurança, é 100%? Não. Agora, se eu pego minha casa, eu coloco um portão, e aí eu coloco a cerca elétrica, coloco uma certina, tem mais uma segurança. Entendeu? Então, antivírus seria tipo, é isso, a casa tem só o portão, se você colocar a cerca elétrica ali, seria uma segurança maior. Então, esse seria o antivírus, tá? Então, como é que o antivírus funciona, tá? Primeiro, é uma segurança automática, então tudo que acontece no computador que seja simplesmente suspeito, ele já é programado para ou colocar em quarentena, ou eliminar, ou te avisar, tá? Então, os antivírus oferecem proteção automática, tá? E monitora constantemente o sistema, tá? Em busca de atividades suspeitas, malwares, vírus e phishing. Se acontecer de você, de repente, fazer instalação de algum, sem querer, de algum vírus, alguma coisa assim, ele vai pegar, já vai bloquear aquele download, já vai tomar aquelas atitudes para evitar que aquilo prossiga. O antivírus que eu utilizo aqui é o Kaspersky, tá? O Kaspersky, não estou fazendo propaganda, tá? O Kaspersky, o que acontece? Uma vez foram fazer uma instalação remota de um sistema aqui no computador, quando eu estava, numa época que eu estava prestando serviço para uma empresa. E quando foram fazer a instalação remota, o Kaspersky não deixou. Ele não deixou. Primeiro, que no momento que tentaram fazer a instalação remota, ele perguntou se eu autorizava aquilo, se estava autorizando. Então eu vi uma janelinha para mim, tá? Autorizei, e mesmo assim autorizando, ele não deixou. Ele não deixou. Então o que eu tive que fazer? Tive que desativar ele por alguns momentos, e aí a pessoa faz a instalação, depois eu ativar ele novamente. Tá? Então é um grau de segurança ali, tá? Então se tivesse invadido meu computador, provavelmente ele ia bloquear, tá? Então, ele é base de assinatura, tá? Então, o antivírus funciona na base de assinatura. Existe gratuito sim, mas o gratuito não é muito bom, então recomendo vocês apagarem a versão, fazer a versão paga. O Kaspersky, que é o único que eu vou saber de cabeça agora, porque eu pago aqui, você vai pagar R$80 no ano, tá? R$80 no ano, ele garante a proteção de até 5 dispositivos, se eu não estiver enganado, tá? Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Comportamento inteligente, tá? Hoje em dia os vírus não se limitem apenas a assinaturas, eles também analisam o comportamento de programas e o comportamento de maneira suspeita, tá?
ele verifica se aquele programa que você instalou está agindo de maneira correta ou não. Ou seja, se ele está realizando atividades a mais do que ele deveria realizar, ou atividades, por exemplo, de coleta de dados, ou outro tipo de coisa, tá? Ele analisa isso daí. Atualizações constantes do antivírus são como biblioteca de... Então, assim, o antivírus, o que acontece? Ele vai funcionar da maneira que ele é programado. Ele é um programa de computador. Então, ele vai funcionar da maneira que ele é programado. Quando você faz a instalação dele, ele tem o número X, o número Y de ameaças que ele sabe como é que funciona, que ele aprendeu como distinguir, que ele aprendeu como bloquear, entre outras coisas. Então, tem o número X. Só que o que acontece? Se você, o pessoal que acompanha mais essa questão de cibersegurança, sabe que dia e noite, vira e mexe, tem vírus novo, vira e mexe, tem uma maneira nova de invadir sistema e por aí vai, tá? Então, como isso muda constantemente, é interessante sempre manter seu antivírus atualizado, porque qualquer dessas coisas que aparecer, a partir do momento que o pessoal em geral tiver conhecimento, vai passar a fazer parte do seu antivírus, ou seja, ele vai aprender aquela invasão nova, vai aprender sobre aquele vírus novo, e a partir do momento dessa atualização, vai atualizar a sua biblioteca ali do que ele tem de informações e vai poder te garantir uma proteção maior, tá? Cuidado com as câmeras. Hoje em dia é comum acontecer ataques que envolvam webcams que se tornam alvos principais quando há chance de invasão, tá? Isso permite que o invasor espione ambientes físicos que você trabalha, tá? Tem um cara, que agora eu não vou recordar, não, acho que é Penegui, se não me engano, que ele fala muito sobre cibersegurança, tá? Ele é o que o pessoal chama de ethical hacking, ele faz o tal do ethical hacking, tá? E o que acontece? Ele estava comentando que estava no podcast dele e tudo mais, e estava comentando sobre essas câmeras da China, né? E que acontece? Câmera de segurança, né? Essas câmeras da China de segurança. O que ele estava comentando? Que essas câmeras da China de segurança, uma delas, o cara fez um entrevistado dele fez a instalação dessa câmera, tá? E o que acontece? Ele descobriu, depois eu verificar no programa da câmera, ele descobriu que a câmera ela transmitia as imagens do local onde ele estava monitorando, da casa dele, não só para ele, mas para uma empresa na China. Olha só. Uma câmera de segurança. Então, muito cuidado, pessoal. São essas câmeras que são de empresas estrangeiras, cuidado com elas, principalmente para a área externa, para a área interna, tá? E a área interna, por favor, toma cuidado. Não vai colocar uma câmera no quarto, por exemplo. Cuidado. Ou no banheiro. Não faz nem sentido. Então, cuidado com isso daí, tá? Então, o que acontece? Como é que funciona isso aqui? Eu tenho até um videozinho, não sei se ele tá aqui. Se não tiver, depois eu passo para vocês. Que o cara, ele instala um spyware no computador um spyware, um vírus no computador da pessoa, e a partir disso ele consegue ter acesso não só ao que a pessoa está digitando, que a pessoa está pesquisando, mas também a webcam da pessoa. Tá? Olha o risco. Esse videozinho aqui. Yo, you look like a beautiful couple. Yo, my album just dropped. You like rap, hip-hop? Yo, shit's deep, lyrical, poetic. Ah lá, esse carinha aqui, falando pra você que tem inglês, que é de uma série chamada Mr. Robot, tá? Esse carinha aqui, ele tá vendendo o CD dele, que são com faixas de um CD de rap que ele tá vendendo, tá? Yo, your girl will like this, my man, I swear. Come on, bro, you've been outside our building for 2 weeks now. I'll take it if you leave us alone. Thank you, All right? thank you. And I'll tweet, but only Só if que I eu tenho like muito it. dinheiro I e only have 48 tal. followers, but it's growing. No doubt, Some no doubt. tastemakers in there. I feel you. E aí All ele right. vendeu Y'all appreciate it, man. Y'all really, guys, have a good day. Yeah, you too. Thank you so much. Check 2 out. vendeu o CD All right, man. de rap dele. Você vê que é um CD simples, né? Vendeu o CD de rap dele. Tá. Vamos lá. Well, you just have to. O cara ask him colocou o CD de tomorrow. rap Every dele, time I do try outro to cara. play it or rip it, it just freezes up my computer and spits it back out again. He's not okay. E aí ele fala que o CD não tem nada. Ele fala, o cara mandou, mas o CD não tem nada e tal. He's acting Aí so ele vai out of it mexendo over no today. computador dele e tal. Aqui tem uma situação onde ele é noivo daquela mulher, ele tá traindo ela, tem uma situação até de traição aqui que pega, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. He's always been a weirdo. E o que acontece? Deixa eu pegar aqui.
parte da câmera, porque eu peguei esse aqui, ficou uma parte meio longa. Ok. Tá, senão... Olha lá, a câmera lá, ó, o cara vendo lá, remotamente. Olha lá. E aí, cara, olha isso. O cara lá teve acesso a tudo que aconteceu. Então, assim, a mulher tava no banheiro, ia tomar banho ali, e ele teve acesso a tudo isso. Pela câmera da webcam. Tá? Mesmo que tivesse acontecido, sei lá, spyware, se tivesse o protetor de webcam, ó, acabou. Não ia capturar nada. Entendeu? Então, por isso que eu falo desse mínimo cuidadinho. Evita esse tipo de coisa, tá? Nessa situação aí, depois, esse cara que vende ali acaba chantageando ele por uma questão empresarial e tudo mais, tá? Então, por isso, cuidado, tá, pessoal? São esses dispositivos que você pega, por mais que hoje em dia a pessoa não pega mais tanto assim, principalmente CD, a pessoa não utiliza mais, mas tem questões de pendrive, tá? Já aconteceu alguns casos de quero comprar esse pendrive de música, tá? Principalmente o pessoal de mais de idade acaba comprando. E aconteceu no caso de eu conversando com um cara de TI, eu não lembro de onde. Eu estava conversando com ele uma vez sobre essas questões aí. E ele tinha dito que ele comprou um pendrive pro pai dele, né, de música. E aí na hora que colocou o pendrive no som, o pendrive queimou o som. Então, cuidado, né? Use a nuvem, tá? Cada vez mais nós vemos o cruzinho de nuvem. Por que eu falo para usar a nuvem, tá? Em modo geral? Porque traz uma segurança maior, tá? Traz uma segurança maior. Ele vai ter mais segurança do que o seu pendrive, vai ter mais segurança do que o seu pendrive, tá? Porque tem camadas específicas de segurança, ele está em um servidor longe, tem toda uma questão maior. Então, utilize a nuvem. Fora a praticidade, né? De utilizar a nuvem. Wi-Fi, tá? Uma maneira fácil de assegurar a segurança ao trabalhar em casa é fortalecer a proteção do Wi-Fi. Hoje em dia, quando você faz instalação de internet do Wi-Fi, eles pedem para você criar uma senha. Antigamente, eles não pediam para você criar uma senha, eles criavam a senha ou ou de acordo com o nome da rede que você colocava, ou uma senha padrão, e o pessoal esquecia lá e acabava. E isso é um grande problema, tá? A partir do momento que alguém consegue ter acesso à sua rede, por exemplo, ao seu Wi-Fi, ele consegue mexer em tudo que está ligado na internet, tá? Então, se você tiver câmera de segurança, ele consegue ter acesso às suas câmeras de segurança. Se você tiver, por exemplo, Alexa, ele consegue ouvir conversas suas, entre outras coisas. Olha só. Olha tudo isso, tá? Então, é interessante, você vai criar uma senha, cria uma senha difícil, tá? Não cria uma senha fácil. E evite senha padrão, tá? Mas que hoje em dia eles já não deixam mais senha padrão, mas assim. Essas informações são úteis para qualquer funcionário para proteger o Wi-Fi do trabalho em casa, tá? Crie uma senha forte, tá? Altere o nome da sua rede, tá? Ative criptografia da rede, seja, dependendo da operadora já vem ativado, dependendo você tem que ligar para a operadora para pode solicitar que seja ativada a criptografia da rede, tá? Restringe acesso de endereços de MAC específicos, isso aqui você pode solicitar diretamente para a operadora, ou você pode solicitar a senha e o login do acesso do seu modem para poder fazer esse tipo de controle, tá? Mantenha o firmware rodando no seu roteador sempre que é atualizado, tá? Aí atualizações, eu sei que a Vivo ela atualiza por conta, acho que a Claro também atualiza por conta, você não precisa ficar cuidando da atualização, tá bom? E outra coisa, Wi-Fi público, vamos lá. Não utilize Wi-Fi público. Por quê? Porque primeiro, para você utilizar o Wi-Fi público, você tem que saber se lá naquele ambiente realmente existe Wi-Fi público. Ah, mas eu tô aqui no shopping, tá escrito Shopping Campo Grande. Não é possível que não seja Wi-Fi de shopping. É possível, tá? É possível que não seja. É possível que uma pessoa mal intencionada tenha criado esse tipo de rede para extrair dados de você, para sair informações de você, tá? Então toma cuidado. Shopping Campo Grande possui o Wi-Fi público dele? Possui. E para você acessar o Wi-Fi dele, ele pede uma validação. Você tem que fazer um cadastro, tá?
Aliás, é muito bom, tá? O Wi-Fi público do Shopping Campo Grande, tá? E mesmo no Wi-Fi público, no Wi-Fi público desse daí, que se por acaso você acabar utilizando, é bom evitar, mas se acabar utilizando esse Wi-Fi público, por favor, não entre no banco. Não entre no site do banco, tá? E depois verifique se tem algum aplicativo diferente, tá? Que você nunca baixou. Chamada de vídeo, tá? É possível que você tenha ouvido falar da violação. Então, isso aqui é uma violação que aconteceu do Zoom, tá? Em 2021. Uma das inúmeras que aconteceram, tá? Se não me engano, agora no recorte, se no Meet também aconteceu, tá? Mas no Zoom aconteceu aí, que era uma conferência do governo sul-africano, tá? Em 2021. E o pessoal acabou invadindo e acabou transmitindo conteúdo de teor pornográfico durante a conferência, tá? Teve que encerrar, chamar de vídeo, iniciar de novo, deu todo um transtorno, tá? Então, o pessoal que for fazer muito cuidado, tá? Com as plataformas, pesquise bastante antes da plataforma de utilizar, tá? Apesar que o Zoom é uma plataforma que é bem conhecida, tá? Que é bastante conhecida, mas assim, sempre bom tomar um cuidadinho mais, tá? As videoações apresentam riscos significativos às empresas, tudo mais, tá? Senhas de autenticador. E aqui eu vou repetir para vocês algumas questõezinhas. Por favor, se for criar uma senha, crie senhas difíceis, tá? Não crie senhas fáceis. E outra coisa também, utilize autenticadores, tá? Utilize autenticadores, tá? Então, tem o Microsoft Authenticator, que é o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, tá? E pregue suas senhas todos os seus dispositivos, tá? Com mínimo de 12 caracteres e tudo mais. Então, assim, o autenticador, principalmente o Microsoft Authenticator, que é o que eu utilizo, aí tem uma opção de cofre de senhas. Como é que é isso, cofre de senhas? Toda senha que você digita no seu celular, ele pede se você quer salvar a senha ou não. Se você quiser salvar a senha, fica salvo no cofre de senha, e aí a partir do momento que você entrar no aplicativo que solicita a senha, por exemplo, ele vai dar uma solicitação de autenticação, ou reconhecimento facial, ou digital para você. Isso te ajuda muito, muito, muito mesmo, e te dá um resguardo muito maior. Redes sociais, faça o duplo grau de verificação e utilize o aplicativo autenticador, tá? Lá na duplo grau de verificação existe a possibilidade de aplicativo autenticador, tá? Utilize isso, tá? Salva vidas. Por que salva vidas? Porque uma vez aconteceu comigo, eu sofri um golpe chamado SimSwap, que é quando clonam o seu chip, clonaram meu chip e começaram a fazer várias ligações, e eu só não perdi as redes sociais por causa do aplicativo autenticador, tá? E já aconteceu uma outra vez também, de eu estar em casa e do nada eu recebi, porque assim, quando tentam invadir o dispositivo, tentar entrar numa rede social, alguma coisa assim, que está com o aplicativo autenticador, ele te manda uma notificação, porque ele manda uma verificação para você verificar um número, para você autorizar a entrada, qualquer coisa do tipo, tá? Então, ele te manda essa verificação, tá? Esse tipo de verificação, e aí você pode aceitar ou recusar. Aconteceu comigo, acho que eu não recordo se eu estava em casa, recebi uma verificação para autorização de acesso de rede social, acho que era do Instagram. E eu peguei, logicamente, recusei, tá? Então é um controle muito maior. Se eu não tivesse esse tipo de duplo grau de verificação, provavelmente já teria perdido as redes sociais, tá? Bancos, tá? Se você cuida do dinheiro da sua empresa, é muito importante proteger suas informações bancárias, tá? Então, quando você acessa o site do banco no Chrome, no Firefox, verifica o endereço, tá? Verifica se está certinho, se é aquele mesmo, se é um endereço incorreto, ou outra coisa do tipo, tá? Se for utilizar o celular, verifica também essas questões. O pessoal que tem celular, por mais que agora eu tô sem, tá? Mas assim, tem uma película que chama película de privacidade. Você fala, isso daí é para cara que tem alguma coisa para esconder. Não, não é isso. Ela dá um resguardo muito bom, principalmente para gente que vai. Às vezes você vai no mercado, às vezes vai no lotérico, às vezes vai em algum lugar que você precisa fazer algum pagamento. O aplicativo do banco, quando você entra, a primeira coisa que dá de cara é o saldo bancário. Então, às vezes o cara tá lá atrás da fila e ele consegue ver a tela do seu celular com o saldo bancário que tem lá. Então você já tem um risco maior por conta disso, entendeu?
Ou, de repente, você está acessando alguma questão que você... Ou está olhando extrato, com outra coisa do tipo. Então, para segurança, pessoal, por favor, se puder, tenham película de privacidade. Por questão de segurança, tá? Por questão de segurança mesmo. E-mail. É importante estar ciente que o e-mail são uma das formas mais fáceis de ser exploradas por comprometidos. É a forma mais utilizada para golpes. É o e-mail, tá? E os ataques phishing também, tá bom? Thank you. Vamos para outra aqui? Tá quase tempo. Acho que vai dar tempo. Redes sociais coleta de dados, tá? Aqui é só uma introduçãozinha, vamos pular aqui. Adriano Hábito. Então, como é que os dados são coletados? Deixa eu diminuir um pouquinho, tá muito grande. Então, como é que as redes sociais, como é que os dados são coletados nas redes sociais? Tá? No momento que você faz o cadastro, tá? Já são coletados dados lá, tá? No momento que você faz o cadastro, é coletado dados como nome, e-mail, telefone, data de nascimento. No momento que você faz o cadastro, já são coletados esse tipo de informações, tá bom? Tá? E as interações, como é que elas funcionam? Por que tem as interações, tá? E agora vocês vão entender um pouco por que é gratuito. Por que é gratuito, tá? Então, interações como curtidas, comentários, compartilhamentos, mensagens privadas, mensagens privadas, ó, geram registro de comportamento. O que acontece? O que redes sociais faz? Ela pega, verifica tudo que você faz, com quem você conversa, o tipo de coisa que você gosta, o tipo de coisa que você pesquisa, e a partir disso, a partir desse conjunto de coisas, ela consegue traçar um padrão. Quando ela consegue traçar um padrão, ela consegue fazer inúmeras coisas, ela consegue te vender produtos, ela consegue te direcionar para situações. Tá? Por exemplo, aconteceu há um tempo atrás em um país aí, tá? Onde foi utilizado as redes sociais por causa da empresa Meta, tá? Para auxiliar determinado candidato a ganhar determinada eleição. Tá? E foi comprovado que essas indicações auxiliaram as pessoas a mudar de ideia e acabar votando naquele candidato específico. Tá? Então você verifica aí que a partir de curtir, o que eles fizeram? Foram induzindo aos poucos ali determinado tipo de conteúdo relacionado àquilo. Vamos pegar um exemplo? Se eu pegar se eu quiser vender uma geladeira, vamos supor, quero vender uma geladeira, tá? Como é que eu vou fazer para um cara querer chegar a comprar a geladeira, uma geladeira específica, tá? O cara tá pesquisando nada com nada, mas eu quero que ele compre a geladeira. O que eu vou fazer para eu induzir ele a comprar aquela geladeira? Se o cara estiver conversando com o outro sobre futebol, por exemplo, eu vou ter que correlacionar alguma coisa para poder chegar na geladeira. Então, se ele está conversando de futebol, eu tenho que pegar e levar para ele, talvez, uma situação de um determinado jogador relacionada à casa do jogador. Tá, levei e ele pegou e tá observando as questões do jogador falando da casa do jogador, ou de alguém falando da casa do jogador. Tá, mas ainda não chegou, quero jogar na geladeira. Então eu vou ter que pegar ou procurar alguma coisa relacionada à receita que o jogador fez para pegar e ligar com a cozinha, para poder induzir a geladeira. Ou então vou ter que falar alguma coisa, por exemplo, de ele tá mexendo, dele ter ido numa loja e ter aparecido essa geladeira em si e aí depois eu relacionar. Então eu vou ter que jogar iscazinhas para fazer ele consumir determinado conteúdo e ele ir sendo levado como se você fosse levado por uma, como é que fala, pela correnteza, pelas águas do mar, né? Aquela questão que a água vem, te leva, a correnteza vem, te arrasta, aos pouquinhos levando, aos pouquinhos induzindo, aos pouquinhos jogando iscas e trazendo mais próximo do que eu quero que ele seja objetivo, que o meu objetivo aqui é vender essa geladeira, para que quando ele observar, ele já vai estar no site de compras comprando a geladeira.
Então, a ideia que fizeram nessa eleição foi essa. Iam correlacionando temas, e trazendo, e puxando, e indo, até o cara chegar ao ponto que ele já estava consumindo só esse tipo de conteúdo. E aí, a partir disso, mudar opiniões ou decidir opiniões que estão indecidas. Tá? Por que é gratuito para o usuário? Porque o usuário, nesse caso, é o produto. O usuário é o produto. E aquele candidato específico pagou para poder utilizar esse produto. Da mesma maneira que diversas empresas que anunciam nas redes sociais, na internet geral, eles pagam para poder utilizar esse produto. Então, o ser humano, a pessoa dentro de uma rede social, ela não é uma pessoa, ela é um conjunto de informações. Ela é um conjunto de curtidas, de comentários, de compartilhamentos, de mensagens. Ela é um padrão. Ela é um padrão específico de informações. Tá bom? Geolocalização, tá? Informações sobre localização física coletadas através de GPS e outras tecnologias de rastreamento. Vocês sabiam que mesmo com o GPS desligado, o Instagram consegue localizar onde você está? Você sabia que no momento em que você está utilizando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram também, ele consegue ter acesso a que tipo de outras abas você está utilizando e as demais coisas que você está fazendo no seu celular? Você sabia que mesmo sem você ter aberto o aplicativo hoje, se você ter qualquer coisa que você tenha feito, ele registra? Você sabia que vou pegar um joguinho esse que ficou febre há muito tempo, Pokémon Go. Virou febre há muito tempo, criançada. Você sabia que o Pokémon Go, que no caso específico não teria necessidade nenhuma, ele, mesmo com um aplicativo fechado, ele ativa a sua câmera? Olha só. Tá. Então, esse tipo de coisa tá tudo previsto lá nos termos de uso. Mas quem não tem tempo para ler os termos de uso, né? Histórico de preferência, tá? Navegação é hábitos de consumo e características de pessoas inferidas a partir do seu comportamento online. Como eu disse, nós nas redes sociais não somos pessoas, somos conjuntos de informações. Somos partes de um produto. Nem produto, somos parte de um produto. Tá? Somos apenas isso. Tá? Outro ponto crítico é a integração complicativa, tá? E essa integração, qual que é o problema disso aqui? Às vezes você entra num site, um aplicativo, tem a opção lá, entrar com o Google. Por que eles têm essa opção de entrar com o Google? Porque eles conseguem ter acesso a mais informações do que aquelas simples que eles teriam se você fizesse o cadastro. Mas se você fizesse o cadastro, possivelmente eles têm acesso ao seu nome, provavelmente o seu como é que fala, seu e-mail, outro tipo de informação assim. Se eles forem ter acesso direto do Google, eles conseguem pedir que o Google compartilhe as informações com eles. E muitas vezes, informações muito além daquelas que seriam necessárias para o cadastro. Então, eles podem, por exemplo, no meio dessas informações, fazer que o Google compartilhe, por exemplo, Google, Facebook, seja, compartilhe, por exemplo, padrão de compra. Olha só. Ó, o vazamento de dados no Facebook, tá? O que acontece? Foram 30 milhões de usuários afetados, tá? Número aproximado de usuários afetados. As multas, tá? Essa foi uma das multas, tá? Foi a partir de 10 milhões de reais, tá? E a indenização individual para cada pessoa que sofreu o vazamento de dados foi algo em média de 5 mil reais por pessoa, tá? Para o usuário afetado. Quando você entra com esse tipo de pedido, existe um problema. Qual que é o problema? Você precisa comprovar, primeiro, que você está no meio do bolo das pessoas que acabaram sofrendo esse tipo de vazamento de dados, que estava no bolo dos dados que foram vazados, e além disso, você precisa comprovar que aquilo te trouxe prejuízo. E aí que está o problema. Como você vai comprovar que te trouxe prejuízo? O simples fato de ter vazado,
de ter vazado, judicialmente não comprova que houve prejuízo. Como é que você vai comprovar? Pois é. Então aqui, ó, embora o ataque tenha sido causado por criminosos cibernéticos, a Justiça Brasileira reconheceu que a empresa falhou em não garantir adequada segurança, violando a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, tá? Com base no artigo 42 da LGPD, ficou estabelecido que o controlador de dados é responsável, olha aqui, o controlador de dados é responsável pelos danos causados à violação da lei. Não interessa se o funcionário A, B e C o fez. Se vazou na empresa, o controlador é responsável e ponto final. E é assim que é o entendimento. Tá? Em caso de... Esse caso reforça... Tá, aqui é a questão de proteção robusta. Tá bom? Então, como eu disse, não importa quem fez, funcionário A, B e C, o controlador é responsável e ele tem que tomar medidas adequadas. Ah, Adriano, mas minha empresa ela não está pronta ainda. Se eu tomar isso daí, eu vou trazer NPD aqui pro meu pátio, aí eu tô lascado. Meu amigo, o problema é seu. Se sua empresa fez, se aconteceu, se vazou, se teve incidente, você tem que informar, não interessa. Ai, mas se eu informar, eu vou tomar multa. Por que você não fez antes? Agora você vai tomar. Se você não informar, é pior. É obrigação legal, cara. Não tem o que fazer. Lá, NPD não tem conversa mole não, tá? Não tem conversa mole não. Tem que comprovar boa fé. Ai, mas eu vou comprovar boa fé falando que eu fiz um cursinho ali. Falando que eu organizei isso aqui. Não, meu amigo. Documentação. Cadê a documentação? Cadê o relatório de impacto? Ah, não fiz porque não estava pronto, porque eu ainda ia organizar. Não tem? Não tem. Tá, então tá bom. Cadê o projeto que você está falando que você está fazendo? Ah, porque eu estava em reunião organizando isso. Não tem boa fé, meu amigo. É sanção, não tem conversa. Entendeu? Bovesp comprova. Agora, se você chega lá, por exemplo, não tem relatório de impacto, e eu falo, cadê o projeto? Você fala, não, pera, o projeto tá aqui, tá sendo desenvolvido, tá assim, assim, assado. Aí pode ter ser que você consiga alguma coisa. Agora, papo furado, boa sorte. Tá? De desafios de atuar na produção de dados, tá? Lives e vídeo, gravação e divulgação sem consentimento prévio viola a LGPD e podem gerar responsabilidade civil até criminal. Pessoal, eu vejo muito isso, tá? E eu peço, pelo amor de Deus, o maior cuidado do mundo com isso, tá? Eu vejo muito isso, principalmente questão publicitária. O cara vai lá e posta o vídeo, posta stories de uma criança ou de um adulto e não pediu autorização nenhuma. Qualquer conteúdo que você for gravar, você precisa pedir autorização. Precisa pedir autorização da pessoa. Se é menor dos responsáveis, acabou. Precisa ser feito, senão vai te dar problema. Tá bom? Segurança digital, vazamentos e ataques cibernéticos continuam sendo ameaças constantes de informações pessoais, tá? Isso é constante. Se você procurar agora vazamento de dados